Pode iniciar a gravação novamente. Pronto. Gente, nós vamos continuar a análise da redação sobre a fome no Brasil. A gente está analisando a estrutura inteira. Já analisamos o desenvolvimento 1 com a tese 1. E agora nós vamos para a tese 2, né, que foi baixos salários, né, a falta de valorização dos das pessoas. Então, além disso, conectivo de soma e adição, que remete à adição aí da tese 2. Então, pode destacar aí o conectivo de outra cor. O além disso, que vocês são avaliados com isso, tanto no Enem como nos concursos. Além disso, vale ressaltar a falta de valorização desses e outros cargos de emprego, que, por serem ocupados sem uma exigência de título, não recebem remuneração considerável. Muito bem, então aí é o tópico frasal, que é a retomada da tese 2. Então, vocês têm que fazer esse elemento aí, gente, tanto no Enem como nos concursos, fica muito organizado. Você está mostrando para o corretor que você está sempre preocupado em estar retomando a tese, viu? Na música, apenas um rapaz latino-americano apresenta para o ouvinte o relato da vida de um cidadão, essa música eu não sei cantar, do interior em condição de miséria, em mudança para a cidade grande. Pronto. Então, o repertório começa do na música até grande. É música de novo, gente. Não tem problema repetir duas formas de repertório, não. Viu? Então, pode destacar o repertório. De na música até grande. Não, só até grande. Agora é o uso produtivo do repertório. Similarmente, que vai fazer a comparação com o repertório. Similarmente, a peça musical fala sobre realidade encarada. Tem um A. Fala sobre vamos acrescentar um a realidade encarada. Porque a falta de um ozinho ou de uma palavra gera um desviozinho chamado quebra de paralelismo sintático. Sobre Ei, cuidado, mas às vezes o corretor nem vê. Não, é lá depois do A. Sobre a realidade encarada. Na linha 5. Linha 5. Aí. Pronto. Sobre a realidade encarada por grande parte da população que vive. Pode tirar esse eminho. Se fosse assim, das populações, aí estava certo, que vivem. Mas como é da população, está no singular. Então, o verbo também vai ficar no singular. Pronto. Que vive... Que vive nos interiores. Pode tacar também. Sim, no caso, mais próximo, concorda com o mais próximo, tá bom? Que vive nos interiores mais pobres do país, por serem regiões indigentes. O acesso a qualquer coisa de valor é difícil, o que gera o abandono da escola para conseguir um emprego Peraí. Assim, que a gente pode pensar aqui, vamos tirar esse nome de indigno de emprego, que é como se a gente pensasse, todo emprego é digno, né? Tipo, para a gente não desmerecer. Nós vamos só falar de empregos que não são bem remunerados, né? De um emprego, conseguir um emprego que paga mal. Espera aí. Ao invés desse ponto, nós vamos colocar uma vírgula. Pode tirar o ponto, a gente pode seguir a consequência seguida.
vírgula, aí o que pode ser minúsculo, que é a consequência, né, da causa, que pode acarretar, por exemplo, em péssimas condições de vida, a insuficiência monetária perante um mercado de alto valor, que incapacita o acesso à alimentação adequada. Pronto, então, né, a falta de um trabalho digno, né, que não remunera tão mal, a consequência vai acarretar, né, no ato de compra, no poder aquisitivo da compra de alimentos, e isso vai gerar fome, né? Isso, então, ficou muito bom. Isso vai aumentar a pobreza ainda mais. Pronto, então, do similarmente, que é o uso produtivo do repertório até adequado, é o embasamento, gente. Vocês podem ver que é a partezinha maior, né? Que vocês vão apresentar a causa e a consequência, que é a tese destrinchada, né? Então, a tese que foi citada, ela vai ter que ser explicada, né? Se você falou a omissão do governo, você vai aí explicar por que o governo é culpado. Se você citou a omissão da escola, você vai aí falar por que a escola é omissa. Então, é a partezinha que os alunos, de forma geral, menos gostam. E aí, a marca de autoria, desse modo, faz-se necessário... Ó, aqui tem um errinho de concordância. Porque depois da palavra, depois do necessário, vem um A. Então, vocês vão concordar ela também. Então, se tem o A, não está certo o A, só que tem que ser necessária. Faz-se necessária A. Pronto, agora sim. Faz-se necessária a ação de órgãos, então não esqueçam. Sempre que tiver um A na frente, vocês colocam... é necessária a mudança desse quadro. Vocês vão colocar, não é necessário a mudança, é necessária a mudança. Regrinhas de concordância nominal, gente. Necessária a ação de órgãos que possam amenizar essa problemática. Pronto, gente, ó, foi errinhos que não vai impactar na nota, não. Só no critério da estrutura sintática, em torno de 1 ponto por aí. E tem no concurso, eu não lembro qual foi, que o participante podia ter até 6 erros. Meu Deus, eu não lembro qual foi a banca. Podia ter 6 erros no critério da estrutura sintática. Foi o concurso que eu já fiz mais recurso. Porque teve aluno que errou 3, 4 vezes e foi penalizado. Como se não... Como se... Né? E aí eu coloquei até o item do edital, até a partezinha lá, do jeito que estava no edital, dizendo, né? Se tiver até 6 erros, você não estaria sendo penalizado. Pronto. Agora, volta lá na introdução de novo, Tiago. Vamos analisar de novo as teses para a gente ir para a conclusão, para ver como foi que ela foi feita. Qual foi a tese 1? Pouco acesso, né? Pouco acesso à escolaridade. E a tese 2? Baixos salários. Tese 2. Pronto. Vamos ver, Yuri, se você conseguiu, né? Resolver, estou até anotando aqui para eu não esquecer. Pouco acesso à escolaridade decente foi tese 1, baixos salários foi a 2. Então, vamos ver como ele fez essa proposta de intervenção. Portanto, já iniciou bem, porque se é conclusão, vocês vão colocar conectivo conclusão. Portanto, gente, lembrando que a conclusão do concurso do CNU, ela está bem simples. Não precisa ser tão exigente que nessa do Enem, não. Viu? É mista que ações governamentais entrem com recursos, a fim de aproximar ou igualar esse contraste. Então, já está retomando o tema, né? Afirmando que realmente tem que ser resolvido. Ó, o Lucinete quer falar? Não. Ó, então, quando diz assim, gente, a fim de aproximar ou igualar esse contraste, que elemento é esse na proposta de intervenção?
o a fim de, com o fito de, com o objetivo de, é o efeito. Então, vamos destacar aí o a fim de aproximar. Depois nós vamos fazer uma já mais a cara do Enem, porque a gente está analisando uma de concurso, gente, porque para os concursos não precisa ser igual a do Enem, não. Destaca do afim até contraste, que é o efeito. Afim até contraste. Por meio de. Então, o corretor viu por meio de, ele já sabe que é o modo meio, gente. O modo meio é por meio de, por intermédio de e mediante. Por meio de intervenções coletivas, garantindo uma melhor remuneração ao trabalhador brasileiro. Esse nominho brasileiro tem um desviozinho de escrita. E condições de vida mais favoráveis. Desse modo, proporciona-se uma qualidade de vida melhor aos habitantes do Brasil. Cadê? Foi resolvida as duas teses, mesmo que de forma bem resumida, quando ele diz por meio de intervenções coletivas, a gente sabe que coletivo é um grupo. Então, essa intervenção coletiva, ela vai vir, né, de várias partes, gente, garantindo remuneração ao trabalhador brasileiro e uma condição de vida mais favorável. Então, vamos pensar que o trabalhador brasileiro está sendo bem remunerado e está tendo condições de vida favoráveis. É claro que vai favorecer a compra de alimentos, a uma moradia, né, a pagar um aluguel, e ele não vai estar em tanta situação de pobreza e vulnerabilidade social. Então, a proposta dele ficou boa para o concurso. Agora, se fosse para o Enem, não estava tão completa, porque a do Enem, ela é chata mesmo, ela é muito exigente, né? Então, mas para o concurso que ele vai fazer, tá de boa, é assim, viu? Então, vocês que vão fazer concurso, que estão no grupo para esse objetivo, a conclusão não tem essa exigência toda igual a do Enem, não. Viu? Mas por que, que eu ensino igual a do Enem? Porque tem banca que cobra do mesmo jeito. Já teve concurso que depois eu vou procurar o edital colado em meu caderno, a parte dos critérios. Tem concurso que cobrava exatamente isso. Nível 1, quando só tem um elemento. Nível 2, quando tem 2 pontos, quando tem 2 elementos válidos. Nível 3, quando tem 3. E quais eram esses elementos? O agente, a ação, o detalhamento, o modo meio e o efeito. Viu? É por isso que eu ensino logo os 5. Por isso. Agora dá tempo a gente produzir. Gente, depois dessa aula, sejam sinceros, tá ficando clara a estrutura da conclusão? Será que dá para todos que estão aqui pegar lá a introdução e o desenvolvimento sobre a automedicação, endividamento e fazer de boa a conclusão? Ou ainda estão achando difícil, depois de 2 aulas? Tá mais fácil, né? E para os outros também está? Espero que sim, gente. Nós vamos produzir bem aqui, ótimo. Vamos produzir bem aqui uma. Gente, essa questão da inclusão das pessoas com deficiência, como dia 2 de abril, né, o dia da conscientização do autismo, vamos fazer sobre esse tema. Tiago, nós vamos produzir uma conclusão, viu? Coloque bem aí, tema, caminhos para combater, não, caminhos para promover a inclusão educacional dos autistas no Brasil. A gente vai fazer só a conclusão. Caminhos para promover a inclusão educacional dos autistas no Brasil.
Gente, vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, vocês chegam numa prova e o tema é esse. Gostariam desse tema ou não? Achariam bom de falar ou não? É um tema bom, gente, de falar. Que teses vocês colocariam? O que é que está faltando para que haja uma maior inclusão educacional dos autistas no Brasil? Porque como é a situação deles lá na escola, diante da sociedade, de quem é a culpa por eles ainda não terem uma inclusão garantida? Tem uma série de teses aí que vocês poderiam citar. Que teses vocês colocariam? Podemos colocar as que a gente sempre lembra, não tem problema. A falta, muito bem essa, a falta de preparação docente. Gente, eu já ouvi de professores dizer para que as mães trazem as crianças desse jeito para a escola. Dizer desse jeito. Dói muito na gente, eles não aprendem, né? Tem professor que deixa eles lá atrás em vez de colocar para frente, dá aula de costa virada para o aluno, né? Porque acha ele tem capacitismo, a pessoa acha ele incapaz de aprender a ler, de aprender tudo, né? Então, só se importa com os que, né, o que deveria ter mais atenção não tem. Então, falta de preparação docente, era uma tese muito boa, né? Vou até anotar aqui as ideias de vocês. Falta de preparação do professor docente, né? Muito bem. Que mais, gente? Que outra tese vocês poderiam mencionar? Fora essa. Oh, será que a gente poderia culpar o próprio sistema de ensino, lacuna educacional? A gente, sim, né? A gente poderia culpar o próprio sistema. Na escola não tem um psicopedagogo, não tem um profissional especializado para lidar. É por isso que às vezes Mas, a... Oi? mas a questão também é que eu vejo que as escolas não estão preparadas para lidar com a situação, principalmente na questão de criança com autismo. O que eu Aham. vejo assim, tá exigindo a inclusão social, tá, mas estão investindo nessa inclusão social? Não estão investindo. Não estão, muito bem. Existe demais. Onde a gente chega, o autista tem que ter inclusão, tem que aprender, tem que ter isso e aquilo e aquilo. Mas não tem, gente. Tem pais aí brigando por prova adaptada, por maior inclusão, mas não tem. Né? Pela presença de um psicopedagogo, de um psicólogo, mas não tem. Então, é duro. Infelizmente, não. E outra coisa também, o que eu vejo é que eles colocam as crianças, por exemplo, uma criança autismo, só com um professor só, sem ter um assistente. Que Sim. eu vejo numa creche ali, que tem uma criança que ela é autista, uma professora para lidar com várias crianças, ainda ter que, por exemplo, se uma criança precisar de ir no banheiro, tem que ser a própria professora, não tem um professor assistente, entendeu? É, Ah, entendi. Realmente, isso é um sim. problema. Aí, às vezes, ela sai com aquele aluno autista e deixa a turma só, né? A turma barulhenta. Eu mesma, eu tenho uma turma de quarto ano que eu escrevo assim, de perfil, porque eu fico com medo de virar as costas e eles se matarem lá atrás, porque a turma é muito numerosa, né? E trabalhosa. Então, a gente já tem medo, as crianças já é tudo agitada, agoniada, brigando, sempre dá briga, assim, muitas brigas mesmo, dentro das salas de aula. Então, como é que uma professora vai sair com um aluno autista, né? E aí deixa a turma só, o risco que tem. Como também sair com o normal e deixar o autismo só com os outros, que é o que acontece muito. Acontece. Preocupante, gente. Então, a gente também pode culpar o governo, né? A negligência do governo também nessa questão. Oh,
No material que eu vou entregar para vocês, vai ter a questão da também a invisibilidade. É uma tese muito coringa, gente. Vocês podem usar invisibilidade para esse grupo que é desfavorecido, idosos, o grupo que está desfavorecido. Vocês podem usar invisibilidade. É tanto que o Enem adora esse nome. Quase todo ano, o Enem já cobrou várias propostas que tem um nome de invisibilidade no eixo temático, na questão. Né? Então, já vem o problema logo dentro do tema, né? Invisibilidade. Deixa eu ver, ó, vocês estão afiados. Citar de preconceito, muito bom, muito boa essa tese, né? A gente vê muito, eu já vi, às vezes, mãe dizer, eita, tomara que o filho de fulano hoje não venha para a escola, que no dia que vem eu fico com medo de estar perto do meu, né? Fala, gente, preconceituosas. Isso como se o filho da pessoa, né, fosse melhor do que o outro. Então, a gente vê muito, principalmente nessa sociedade preconceituosa que a gente vive. Então, a falta de preparação docente, a negligência do governo, a negligência da própria escola, invisibilidade, tudo isso aumenta o problema. Deixa eu ver, então vamos fazer uma conclusão agora. Deixa eu ver quais teses nós vamos escolher. Coloca bem aí, Tiago, teses. Para fazer a conclusão, você só precisa destacar aqui as teses, precisa fazer a redação toda para a gente resolver o problema, não. Teses, 2 pontos. Vamos colocar aí a falha educacional e invisibilidade. Porque na falha educacional já entra a questão também do despreparo do professor. E invisibilidade. Tese 1 e tese 2. Pronto. Pronto. Gente, então agora a gente vai produzir uma conclusão. Espero que fique bem mais claro agora, viu? Nem precisa a redação inteira. Vamos fazer de conta que foi feita uma redação e que na introdução as teses foram falha educacional e invisibilidade. Então, nós vamos produzir agora. Coloca aí o conectivo conclusivo. Se é conclusão, tem que vir, né? Coloca aí o portanto. Nós vamos fazer a retomada primeiro, antes de começar com a proposta. Coloca aí, portanto, vírgula. Portanto, vírgula. É preciso promover caminhos. É preciso promover caminhos para a inclusão. Ó, a gente está retomando o tema. Vocês podem ver que é promover, ó, caminhos para promover a inclusão. A gente está retomando. Ó. É preciso promover caminhos para a inclusão dessa população no âmbito educacional, ou então no ambiente educacional. Educacional, ponto. Pronto, gente, ó. Então, o que é isso aí? Aí é o tópico frasal da conclusão, é aí a retomada do tema, né? Vocês sabiam que também pode retomar as teses? Tá certo também. Então, eu poderia também dizer bem assim, ó. Portanto, é preciso combater a falha educacional e a invisibilidade no tocante a uma maior inclusão dos autistas no Brasil. Poderia ser assim também. Pronto, então eu já retomei. Agora, feito isso, nós vamos fazer uma proposta de intervenção que resolva esses 2 problemas. Coloque assim, para tanto. Sempre que vocês forem colocar o agente, vocês coloquem dever do ou da, para tanto, que o corretor já vai indicar, gente, é como uma direção, já tem umas palavrinhas que já direcionam o corretor a identificar seus elementos. Ou é dever do, é dever da mídia, é dever da família, é dever da escola.
cabe ao governo, cabe ao ministério. Então, tem umas palavrinhas que já te direcionam. Para tanto, vírgula. Para tanto, vírgula. Vírgula. Gente, vamos resolver logo a falha educacional. Então, se é educação, a gente pode chamar o Ministério da Educação, né? Então, colocar assim, ó, vamos chamar os agentes combinando. Para tanto, vírgula, cabe ao Ministério da Educação, para tanto, cabe ao Ministério, maiúsculos ministérios, cabe ao Ministério da Educação, faltou o da Educação, cabe ao Ministério da Educação. Pronto. Aí o também é mais. Pode deixar, depois a gente arruma para não perder tempo. Gente, o travessão, é sempre bom existir o travessão em algum momento da redação, que demonstra que você tem um nível muito bom de domínio da escritura sintática. Então, coloca um travessão bem aí, um tracinho depois do educação. Vocês podem colocar nesse momento aí. Gente, qual é a função do Ministério da Educação? É o detalhamento. Vocês podem colocar qualquer função. Por exemplo, responsável por tratar dos assuntos educacionais no país, responsável por implementar políticas voltadas à educação. Vocês colocam, é só colocar a função do Ministério escolhido. Então, coloca aí. Responsável por tratar dos assuntos educacionais do país. No Enem, a gente já ganhou 80 pontos aí. A gente com detalhamento junto. Responsável por tratar. Responsável por tratar dos assuntos educacionais do país. Lembrando, gente, que esse elemento aí no concurso é opcional, tá bom? Não precisa. Coloca se quiser. Educacionais do país. Outro travessão. Pronto. Pronto, gente. Agora a gente vai colocar uma ação. A gente já retomou, viu? A gente já colocou o agente, que é o Ministério da Educação. Já colocamos o detalhamento, lembrando que para a galera do concurso é opcional. Agora a gente vai criar uma ação para resolver a falha educacional. Tem várias, gente. Alguém quer dar uma ideia? Você vai tentar combater aí a tese 1, que é a falha, a culpa da escola. Como é que a gente poderia colocar? A gente pode... Investimento na capacitação profissional. Muito bem. Vou investir, pode colocar. Vou investir na capacitação, ou então também pronto. A gente pode pensar também que deve capacitar o professor que está lá, né? Aí a gente pode até deixar para o modo meio essa questão também de contratar, que é muito importante. Colocar investir na capacitação dos professores. Investir. Faltou o N. Dos professores. E resolve até a questão que o Yuri citou, né? Falta de preparação, né? Docente. Então, uma ação dessa. Como é? Poderia ser, por exemplo, investir na capacitação dos professores que atuam tanto na rede particular quanto pública. Oi. Oi? Estou dizendo, investir na capacitação dos profissionais que atuam tanto na rede particular quanto pública ou privada. Pronto, fica assim, fica ótimo. Vamos, Tiago, vamos colocar. Investir. Porque esse problema não só é da escola pública, né?
Investir na capacitação dos professores que atuam tanto na rede pública como privada. A gente já está resolvendo a tese 1, gente. É assim que tem que funcionar. Independendo do tema, a gente vai resolvendo os problemas. Quanto privada. Vírgula. Por meio de quê, gente? Eu não sei se vocês estão lembrando do tanto de modo meio coringa que eu coloquei nessa apostila, que dá para tirar. Por meio de que? Alguém lembra de algum? Que funciona em todos os temas. Então, por meio de que vai ser investido, por meio de que vai haver essa capacitação de professores para lidar com os autistas. A gente sabe que para capacitar precisa, né? Precisa contratar, precisa, né? Então, eu coloquei umas teses, uns meio bem coringa lá na apostila. Verba governamental. É um modo meio bem coringa. Propagandas televisivas, só que aí não vai dar certo, não, mas dá certo em muitos modo meio. Então, colocar aí, porque para capacitar, né, tem que contratar profissionais que venham, vamos pensar que os professores vão passar 2, 3 dias nessa capacitação, então eles vão ter que se deslocar, então vai ter despesa, né? Então podem dizer que para isso tem um custo. Então vamos pensar que vai haver essa disponibilização de verbas para que haja essa ação. Então é um modo meio bem legal. Colocar aí por meio de verbas governamentais, vírgula. Por meio de verbas governamentais. E aí, gente, já vamos ganhar. É minúsculo por meio de. A gente já vai ganhando aí 40 pontos do Ministério da Educação, 40 do detalhamento, 40 da ação, já vai ganhando aí 160 pontos, de 4 elementos. Por meio de verbas governamentais, vírgula. 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 Agora, gente, falta o efeito, né? A gente já colocou agente, detalhamento, modo meio. Falta o efeito. Alguém sabia construir um efeito com o fito de, com o objetivo de, com o propósito de, a fim de. Então, isso aí vai ser realizado com o objetivo de quê? Alguém quer falar? Coloca aí, com o objetivo de. Pronto. Com o objetivo de proporcionar o aprendizado. Pronto. Com o objetivo de proporcionar o aprendizado. O aprendizado a esse público, né? O corretor vai entender que esse público são os autistas. A gente não está repetindo. Tem acentinho no pu. Pronto. Gente, então vamos discutir o que eu sempre falo, que vocês já enjoaram. Se a conclusão fosse até aí, no Enem, vocês sabiam quantos pontos vocês ganhariam na conclusão se eu acabasse aí e parasse? Só na conclusão. Uns 200 pontos. Sim. No Enem eu ganharia 200 pontos. Por
quê, professora? Se só resolveu uma tese. Por quê, gente? No Enem, eles só querem saber se você retomou o tema, fez uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos e com os 5 elementos. E aí tem 5 elementos. Vou provar aqui. Vamos destacar aí, Tiago. Destaca aí. Os descontos é já já. Os descontos, sim. Gente, agora eu vou ser castigada, não na competência 5, mas por eu ter, gente, ó, colocado só a falha educacional e deixar a invisibilidade largadinha aí. Eu vou perder ponto em qual competência do Enem, alguém sabe? A1, A2, A3 ou A4? Naquela outra. A2 avalia o tema e o repertório. Mas tem outra que avalia a sua capacidade de selecionar, relacionar e organizar informações em defesa de um ponto de vista. A3, é A3, viu, gente? Na 3, você perdia de 40 a 80 pontos na 3. Entendeu? Na 3. Porque é igual eu ir no médico, como eu já exemplifiquei. Eu vou com 2 doenças e o médico passa remédio para uma, né? Eu fiquei boa de uma e fico com a outra, né? Então eu vou sair até falando do médico. O médico não presta, eu só não me receitou e eu não melhorei, né? Então o corretor também vai pensar, deixou aqui uma tese largada, mas a gente não vai fazer isso, a gente vai agora trazer a invisibilidade. Como é que a gente vai resolver essa questão dos autistas estarem invisíveis? A gente tratou aí só mais da questão do preparo escolar. Então, o primeiro passo agora é por isso, gente, na conclusão, eu acho que contado minha turma, quem não tirou 200 pontos, tirou 160 nessa competência. É por isso que a conclusão é fácil, não tem exigência. Né? Eles querem perceber se vocês fizeram a conclusão com 5 elementos, se retomaram o tema, se respeitaram os direitos humanos, né? Se teve esses 5 elementos. Agora nós vamos colocar, além disso, vocês têm que colocar outro conectivo de adição, porque é a tese 2 que vai ser retomada agora. Pode ser o outro ou sim, o ademais, o além disso, tanto faz. Além disso, vírgula. Gente, agora eles estão invisíveis. É como se eles tivessem deixado de lado, se tivesse pouco discutido, se o assunto tivesse deixado de lado. Então, alguém sabe citar aí um agente também bem coringa, bom de solucionar um problema, um agente e uma ação. Lembrando que a proposta 2 é bem resumida. Você não vai fazer uma proposta do mesmo tamanho da outra, não. Lembrando que pode. A maioria dos nota 1000 faz. É tanto que na apostila tem 2 ou 3 conclusões igual. Os 5 elementos. Mas eu peço para vocês não fazer, porque eu tenho medo de não caber. Né? Então, além disso, vamos abordar a mídia, né? Que a gente sabe que hoje a internet tem muita aceitação, muito acesso, né? Então, tudo que é jogado na internet, o público tem acesso a poucos minutos depois. Então, vamos colocar a mídia como agente. Cabe à mídia, aí vai ter crase nesse cabe a. Cabe à mídia. Cabe à mídia. Deixa eu ver bem aqui. Promover, outro verbo, gente. Promover. Promover propagandas televisivas. Propagandas televisivas sobre o acerca sobre as potencialidades
sobre as potencialidades da população com, para resumir, para a gente não colocar autista, coloca TEA maiúsculo, que é o transtorno do espectro autista. TEA, pode colocar TEA, ponto. Gente, agora sim, né? Pode parar aí, viu? A segunda proposta, o bom é isso. A segunda proposta, ela não precisa mais ser completa, não, porque você já fez a primeira completa. E a competência 3 também agradece, porque ela está percebendo que invisibilidade é quando algo está deixado de lado. Então, se está havendo promoção de propaganda na mídia, falando sobre esse público, eles estão sendo lembrados, eles não estão sendo invisíveis, né? Então, resolveu o problema só através do agente mídia e a ação promover propagandas televisivas. Viu? Então, aí já resolveu. E a gente pode encerrar aí. Como eu não fiz a redação toda, ainda tem um fechamento tópico. Alguém já viu falar desse fechamento tópico? Que nos concursos não é obrigatório, não. E nem no Enem, mas por que é que eu ensino? Porque não tem uma redação nota 1000 que não tenha o fechamento tópico. O fechamento tópico é quando você... Alguém lembra de um repertório aí com os autistas? É quando você retoma um repertório no final. Se não lembra, a gente pode deixar aí, mas eu vou retomar, a gente tem que retomar o repertório, viu? O repertório com o tema. Deixa eu ver. Pronto. Então, ó, feito isso, finalizou a proposta com os 5 elementos. Aí, gente, se vocês quisessem fazer uma só proposta, também podia. Tiago, tem como tu salvar essa proposta e copiar e colar ela lá embaixo, só para eu mostrar como é que a gente fazia deixando só uma. Porque tem essa forma também, mas eu não aconselho fazer assim, não, gente. Sabe por que eu não aconselho fazer só uma? Não, a gente vai resolver as duas teses, só que por meio de outro elemento. É porque às vezes o corretor lê e não percebe que vocês fizeram desse jeito. Ele não vai, ele às vezes pode não perceber. Pode só jogar ela aí. Jogar aquela mesma conclusão que a gente fez, do jeito que ela está aí, para a gente só fazer uma pequena alteração nela. Copiar e colar ela de novo. Deixa ela salva desse jeito e coloca ela aí para a gente alterar. Pronto. Então, deixa eu ver. Ó, gente, vocês veem aí que tem 2 propostas, né? Então, a gente pode fazer só uma. Ó, a 1 é a falha educacional e a invisibilidade. Então, deixa eu ver bem aqui. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação, responsável por tratar dos assuntos do país, educacionais do país. Então, a gente vai deixar a 1, ó. Investir na capacitação dos professores que atuam tanto na rede pública quanto privada. Então, essa ação resolveu a tese 1, falha educacional. Por meio de... Tiago, tu vai colocar... deixa eu ver... Tu vai pegar bem aqui, ó, coloca bem assim, por meio de propagandas televisivas exibidas na mídia sobre as potencialidades da população com TEA. Por meio... Eita, tá terminando. Por meio... Só para vocês verem aqui como é que funciona só uma proposta.
por meio de propagandas, a gente vai adequar, por meio de propagandas televisivas exibidas na mídia. Se tu quiser digitar mesmo. Por meio de... Ah, pronto. Propagandas televisivas. Depois de televisivas, coloca assim. Exibidas, com EX. Exibidas na mídia. Exibidas na mídia. Pronto. Sobre as potencialidades da população com TEA. Deixa eu ver bem aqui. Pronto. Apaga verbas governamentais. Deixa com o objetivo de... Apaga verbas governamentais. Com o objetivo de proporcionar o aprendizado da população, dessas pessoas. O aprendizado apaga esse. Não, de promover a inclusão dessas pessoas. De proporcionar ou promover a inclusão. Apagou. A inclusão dessas pessoas. A inclusão dessas pessoas. Pronto. Pronto, gente, perceberam aí, ó, o que eu fiz aí, ó. Só tem uma proposta aí, ó. Mas vamos ver se ela resolve as duas teses. Falha educacional e invisibilidade, ó. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação, responsável por tratar dos assuntos educacionais do país, detalhamento, investir na capacitação dos professores que atuam tanto na rede pública quanto privada. Tese, ação 1 para a tese 1, falha educacional. Então, essa ação resolveu a falha da escola. E quando eu disse de por meio de propagandas televisivas, eu estou resolvendo, através do modo meio, o que aconteceu. Através do modo meio, eu resolvi a questão da invisibilidade. Entendeu? Ó. E coloquei o efeito, a fim de proporcionar a inclusão dessas pessoas. Então, vocês podem fazer assim? Pode. Mas no Enem eu aconselho não fazer. Assim, é porque a gente tem medo do corretor não perceber, só tem uma proposta, só resolver uma. É porque quando tem duas, ele já fica mais, ele já percebe mais rápido. Mas vocês acharam fácil resolver com só em uma? É só vocês resolver com o modo meio ou com o efeito. O que era ação, vocês transformam no modo meio. Entendeu? Aí cabe à mídia proporcionar propaganda televisiva. Então, por meio da mídia, por meio de propagandas, é só transformar a ação no modo meio. E ainda tinha outra forma. Eu poderia dizer assim, ó, cabe à mídia no papel do Ministério da Educação. Então, se eu também chamei 2 ministérios, o corretor vai entender que eu vou resolver a proposta em uma só. Poderia ser assim também, viu? Então, a conclusão é simples por isso, tem várias formas e todas estão corretas. E, Tiago, pode encerrar a gravação.